Durante muito tempo, os incêndios nas áreas rurais e florestais sempre foram tratados como algo distante que dificilmente chegaria na sua operação. Mas esse cenário mudou. O fogo deixou de ser um evento excepcional para se tornar um dos principais riscos para o agro, florestas e áreas de preservação. Entender essa mudança é importante para que você tenha ferramentas para lidar com cada situação. O Brasil reúne duas características únicas. Somos uma potência agroindustrial responsável por alimentar milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, temos alguns biomas mais importantes do planeta. Isso nos torna potência, mas também aumenta a nossa exposição. Não dá para negar que a maior parte dos incêndios registrados tem origem humana, mas fatores climáticos severos funcionam como um acelerador e o que era antes um foco isolado pode rapidamente se transformar em um incêndio de grandes proporções. Vou trazer alguns números que mostram a escala do problema. Em 2024, o Brasil teve uma das piores temporadas de incêndio da história recente. Só entre junho e agosto, os incêndios atingiram mais de 2,8 milhões de hectares ligados ao agronegócio. Foram estimados mais de 14 bilhões de reais em prejuízo. Esse cálculo da CNA foi exclusivo para pecuária, cana-de-açúcar e solo. Imagina se englobar todas as áreas do agro. São Paulo, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul foram os estados com maior impacto. E olha só esse dado. Em uma amostra dos canaviais do Centro-Sul, 414 mil hectares foram destruídos. Um prejuízo gigantesco que vai além dos hectares perdidos. Mas eu trago uma informação que me preocupa mais ainda. O número de focos detectados em 2024 foi 10 vezes maior do que em 2023. 10 vezes. Isso não é uma variação climática normal. Isso é a prova de que a curva do prejuízo está subindo. E por que eu estou falando isso agora? Porque o cenário que vem à frente é ainda mais sério e a gente precisa falar sobre isso. As agências climáticas mais respeitadas no mundo estão convergindo para a mesma leitura. O El Niño já está confirmado no segundo semestre de 2026. E o que o El Niño faz? De fato, ele não acende o fogo, mas o El Niño amplifica e potencializa tudo. Calor mais intenso, longos períodos sem chuva, vegetação mais seca e baixa umidade do ar. Ignições que antes eram controláveis viram incêndios severos. Os especialistas chamam isso de fogo climático. Origem humana, mais impacto potencializado pelo clima. A conclusão prática é simples. A conta do despreparo vai ser mais cara em 2026. E vai ser mais cara porque, além do impacto da área queimada, entram na conta impactos que continuam muito depois que as chamas são controladas. O fogo afeta a produtividade e o planejamento. Afeta contratos, certificações e pode comprometer anos de investimento em poucas horas. O prejuízo nunca vem em um número só. Quando a gente fala de custo de incêndio, a maioria das pessoas pensa apenas no que foi incendiado. A cana, o eucalipto, pasto. Mas esse é só o primeiro número e geralmente é o menor. O prejuízo real se acumula em 4 camadas e é assim que a gente vai calcular o ROI da prevenção dos incêndios. Em outras palavras, vamos entender melhor como você pode ter projeções de lucros e retorno sobre os seus investimentos se prevenir incêndios na sua propriedade. Voltando com as camadas de ROI, é preciso avaliar, primeiro, os custos perdidos, que são tudo que foi queimado. Insumos, hectares, custo de lavoura perdida, etc. A perda da receita, que significa o que deixou de ser colhido ou vendido. Açúcar, etanol, madeira, entre outros. A perda de oportunidade, que é exatamente o que se perde ao longo dos anos, como queda de produtividade, ciclos que precisam ser reiniciados e interrupção do desenvolvimento do negócio. E claro, as multas e toda a parte jurídica pós-incêndio. A camada que mais surpreende e que muitas vezes é maior, multas por hectare, embargo e responsabilidade criminal. É importante dizer que o ROI da prevenção de incêndio não é uma promessa de retorno garantido, é uma projeção baseada no histórico da própria área. Por exemplo, se sua operação queimou, em média, X% da área nos últimos anos, é preciso calcular quanto isso custou e quanto custa não agir. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se acontecesse um incêndio agora, você saberia dizer o custo do seu prejuízo? Não apenas o que queimou, mas o custo total, contabilizando tudo aquilo que deixa de ser produzido, os impactos futuros da operação, os riscos jurídicos e os custos que continuam existindo mesmo depois que o fogo é apagado, porque é justamente essa visão que está por trás do conceito de ROI da prevenção.
Uma coisa precisa ficar clara: você não perde dinheiro quando o fogo começa, você perde quando não está preparado. É por isso que as operações mais maduras combinam monitoramento contínuo, inteligência territorial, protocolos de resposta e rastreabilidade das ações. Quando tecnologia e operação trabalham juntas, o impacto é direto. Propriedades que operam com gerenciamento completo com detecções, alerta, acionamento de brigadas e documentação clara registram redução de até 85% da área queimada. O fogo continua sendo uma ameaça real, mas hoje ele não é mais um evento impossível de prever. As informações existem, os riscos podem ser e devem ser mapeados. No final das contas, prevenir incêndios não é apenas uma questão ambiental, é uma decisão econômica e de proteção do seu patrimônio. E essa é a lógica por trás do ROI da prevenção. Faça as contas e veja as projeções na sua realidade, como o retorno investido vale muito mais a pena do que o risco de ter a sua área incendiada. Pense nisso. A equipe da 1,5 Grau pode ajudar você a calcular esse impacto com base na sua área, histórico e realidade operacional. Solicite um diagnóstico e descubra o potencial de retorno da prevenção na sua propriedade.